Boa noite, caras. Aqui é o Jack e eu tô falando aqui direto do púlpito da Vintage com vocês. Michael, qual é a Homens Fortes de hoje? Então nós estamos na Homens Fortes 116. Os rapazes vão pesquisar ali. E eu quero falar hoje para você sobre como ser um Judas, ok? Bom, vocês que... creio que a maioria aqui da nossa igreja viu o sermão de domingo. Se você está apenas aqui na plataforma e você não viu o sermão de domingo, eu peço que você veja, é o primeiro sermão em Atos dos Apóstolos, tá bom? Eu quero pegar... 116? Então, basicamente, é como se pegar aquele pão. Eu sempre digo que a Homens Fortes é uma espécie de um pão que você estica mais a massa, tá bom? A gente pensa em alguns pontos no que envolve a aplicação. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Atos capítulo de número 1, do verso 12 ao verso 26. Basicamente, vocês vão ler sobre quando Judas está sendo substituído no colégio, na escola dos apóstolos ali, nas cadeiras dos apóstolos, tá bom? Judas é substituído por Matias. E o apóstolo Pedro vai falar para nós ali, para essa reunião apostólica, ele vai falar sobre a perdição de Judas. E eu queria relembrar algumas coisas do sermão com vocês. Verso 17 de Atos dos Apóstolos, diz que Judas foi contado entre os apóstolos. Eu falei para vocês no domingo que nem todos os que são contados entre os santos nesse mundo serão encontrados entre os santos na eternidade. Nem todos, escute isso aqui. Não é porque você está na plataforma do Homens Fortes, não é porque você congrega na Vintage, não é porque você está consumindo teologia. Não. Isso não garante você de estar no céu. Eles estão citando aqui Judas. Alguns vão dizer, será que Judas perdeu a salvação? A pergunta não é se nós podemos perder a salvação. A pergunta é se Jesus pode perder um salvo. O foco aqui para nós é que Judas nunca foi um crente. Porque nós podemos estar perto de Jesus, nós podemos estar andando com Jesus, nós podemos andando com Jesus de longe, nós podemos estar caminhando com pessoas que andam com Jesus e nós não sermos discípulos de Jesus. Nós podemos ouvir os sermões, nós podemos fazer parte de uma igreja, você pode estar na Homens Fortes e você pode não ser um cristão. E aqui está o ponto que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Satanás, o nosso adversário, ele tem a posse de pessoas que vivem como Judas. E no momento certo, ele vai ceifar suas vidas, assim como ele fez com a vida de Judas. Você não quer acabar como Judas? Jogue limpo. Jogue limpo. Sobre quem você é. Tudo isso eu falei no domingo. Jogue limpo. Jogue limpo. Mostre quem você é. Eu falei também no domingo sobre 6 coisas que você faz quando você é Judas. A primeira é que você tem uma luta mental para esconder os seus pecados. Você inevitavelmente vai esconder pecados. Vai esconder quem você é. Você vai esconder isso porque você não quer que a luz de Cristo brilhe sobre as suas trevas. Em segundo lugar, você não vai se render ao Espírito Santo ao ouvir esses sermões. Em terceiro, você vai amar o dinheiro cada vez mais. Judas amava o dinheiro e não amava Jesus. Em quarto, você vai se acostumar a viver uma vida dupla. Em quinto, em algum momento da tua caminhada, você vai se render ao poder de Satanás e você vai admitir, não, eu não consigo. Eu conheço o caso de um cara, ele tocava trompete na igreja e ele vivia traindo a esposa dele. E uma vez foram confrontar ele, perguntaram para ele por que ele fazia isso. Ele disse que todos os homens traíam suas esposas, todos. O que aconteceu com esse cara? Esse cara ele não conseguiu vencer o seu pecado. Ele não conseguiu vencer a sua carne. Então ele se soltou, se atirou, se rendeu ao pecado e mentalmente ele passou a entender, a dizer, a confessar para si mesmo que todos os homens eram desse jeito.
porque ele não conseguia ser diferente. Ele passou a se relacionar mentalmente com todos os homens como se todos fossem como ele. Ele passou a julgar todos com base nele. Isso é o que Judas está fazendo. Se você for um Judas, agir como Judas, inevitavelmente você vai cansar de viver uma vida dupla e você vai ceder a Satanás. Em sexto e último, falei para vocês que nesse ponto a graça de Deus se torna vazio para vocês. A ideia é como nós acabamos como Judas. Como que eu posso ser um Judas? Em primeiro lugar, seja um filho da perdição e não um filho de Deus. A Bíblia chama Judas de filho da perdição. João, capítulo 17, verso 12, na oração de Jesus, Jesus ora chamando ele de filho da perdição. Ah, mas isso é algum problema? Eu acho que é, porque esse termo filho da perdição ele repete só uma vez na Bíblia, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, e Paulo está se referindo ao anticristo. Então eu não acho legal você ser chamado pelo mesmo nome que o anticristo é chamado. Eu acho que isso é um sinal ruim. Ok? Eu acho que isso não é um bom sinal. Então, se você quer ser um Judas, se você quer, se não, eu quero a partir de hoje ser um Judas, decida, cara. Jogue limpo. Jogue limpo, assim, não, eu não vou servir a Deus, eu não me submeto às coisas de Deus, eu não me submeto à palavra, eu vou ser um Judas. Em primeiro lugar, entenda que você não é filho de Deus. Que você é um filho da perdição. Em segundo lugar, ame mais o dinheiro do que Jesus. Judas nunca amou Jesus, mas sim o dinheiro. João 12, 6 diz o seguinte: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Quando vão matar Jesus, Judas quer aproveitar para ganhar dinheiro com isso. O dinheiro é valioso para Judas, porque o dinheiro compra coisas que Judas quer, que Judas precisa. O coração dele não está em Jesus, o coração dele não está nas coisas de Deus, o coração dele está única e exclusivamente no dinheiro. E veja, o dinheiro não é algo ruim, o amor ao dinheiro é algo demoníaco, é a raiz de todos os males. Isso é sério. Então sonde a sua vida, como que você é em relação ao dinheiro? Você é um homem generoso? Você é um homem liberal? Você é um homem que ama ofertar, que ama dizimar? Ou você sempre tem problemas nessa área? Você é um provedor? Você ama prover coisas para sua esposa, para suas filhas, seus filhos? Você é generoso com os irmãos? Ou você é como a sanguessuga de Provérbios? Dá. Ame o dinheiro. E nós vivemos um período hoje de homens que amam o dinheiro. Dinheiro para comprar rodas de carro eles têm, para comprar perfumes, para investir em videogames. Só que há uma dificuldade para investir em uma roupa para os seus filhos, em algum produto de beleza para sua esposa, em algum alimento para os irmãos. O cara pensa que por dar o dízimo ele está fazendo uma grande coisa. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Dar o dízimo é um privilégio. É um privilégio. Não vou mais dizimar nessa igreja. Por favor, não dizime. A Bíblia diz que Deus ama quem doa com alegria. Nós não queremos Judas aqui. Agora você precisa lidar com isso. Isso é seríssimo. Então ame o dinheiro. Pastor, eu quero ser um Judas. Ame o dinheiro mais do que Jesus. Em terceiro, seja um Satanás. A palavra Satanás quer dizer adversário. Em João 6, Jesus olha para os discípulos e diz que um deles é o diabo. Isso não é brincadeira. Você não fala isso de um salvo. Judas nunca foi um salvo. Judas provou, Judas viu. Só que Judas sempre estava ali para tirar algo do reino de Deus para si. Para colocar a mão naquela bolsa e tirar algo para si. Para roubar de Jesus, para tomar de Jesus. Ele é um tomador, ele é um roubador e não um provedor. E por isso ele é um Satanás.
palavra Satanás quer dizer adversário, ele é adversário do reino de Deus, ele é um diabo. Você tem noção disso? Você tem sido ou não um adversário do reino de Deus? Você tem lutado contra o reino de Deus através dos seus impulsos? Ou a sua vida tem servido de impulso, de mola propulsora para o reino de Deus? Ou não? A sua vida tem sido uma vida de escândalo, desgraça, de morte dentro do reino de Deus? Pense nisso. A quem você pertence? A Satanás ou a Cristo? Em quarto, se você quer ser um Judas, seja um traidor. Em João 6, Jesus olha para os discípulos e o texto diz: ele sabia desde o início que iria traí-lo. Pergunto para você: você tem traído Jesus? Você tem literalmente negado ele com os seus atos onde você trabalha, na sua família, na internet? Você tem evitado certos assuntos porque, veja, esses assuntos eles são ruins. Eu tenho que ter sabedoria, né? Eu gosto muito quando os homens aí eles se acham sábios e eles evocam para si uma sabedoria, quando na verdade o que está patrocinando mesmo é a covardia. Tu não é sábio, tu é só um covarde. Não, mas pastor, veja, o sábio ele sabe a hora de falar. Eu concordo. Mas quando que é a hora de falar? Quando que é a hora de falar? Quando que você vai falar no seu trabalho que a agenda woke ou a agenda da lacrate aí é demoníaca? Quando que você vai fazer isso? Quando que você vai ficar de pé e você vai dizer, como todos estão falando de forma aberta, por que nós não vamos nos levantar na arena da vida e dizer, olha, existe homem e mulher, macho e fêmea. Simples assim. Não existe meio termo. É homem e mulher. Sabe? Não, mas eu não quero ofender, mas eles ofendem a Deus o tempo todo. Por que eles não podem se ofender? Por que eles não podem se ofender? Por que eles não podem? Por que eles têm que... Por que a cultura precisa ficar confortável o tempo todo? É sério que você faz isso porque você é sábio? Ou você faz isso porque você é um cagão, um bundão, e você tem um medo danado de perder o que você tem? E hoje a tua vida é uma vida sem significado nenhum. Isso me preocupa muito. Por quê, pastor? Porque ao fazer isso você se torna um Judas, um traidor. Você nega Jesus por causa de um punhado de dinheiro. Você tem condições de falar a verdade, porque não é o que você crê. A Bíblia é a verdade. Ponto final. Não é o que nós queremos. No último dia da história, quando Jesus Cristo voltar e julgar todo mundo, e quando estivermos indo, passando o milênio, e chegarmos no juízo final, quando chegar no último crepúsculo da existência, a agenda woke, a cultura, LGBT, XYZ, tudo isso vai pro beleléu, cara. Vai ficar apenas a palavra, porque passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. As minhas palavras não passarão. Então, quando você estiver ali diante, só vai ter a palavra. Não existe no reino de Deus, sabe, democracia. Não, mas nós estamos num país democrático, por isso mesmo, que devemos nos levantar e falar a verdade. Não é um ponto de vista. Não, eu vou só falar o meu ponto de vista, não. Você tem que dizer assim, eu vou só falar a verdade. Eu vou falar a verdade. A pessoa, não, mas você não está falando a verdade. A verdade é relativa. Aí você pergunta assim, tá, e essa afirmação, ela é relativa ou ela é absoluta? Você vai dizer a verdade. Eu estou... Não, mas isso soa muito peremptório. Isso soa, Jackson, muito arrogante. É porque você foi picado pelo vírus da cultura. Se você acha que um homem de pé, arrogando para si a verdade, é algo autoritário, você foi picado pelo vírus da cultura. Você está infectado pela cultura.
Não existe. Não pode dizer, não, mas eu estou... Não, ok. Você tem ou não tem liberdade para falar? Tenho. Qual o problema de falar? É a verdade. Isto é a verdade. Isto é a verdade. Daí o cidadão vem e ele vai querer contrário a você. Não. Veja que ao dizer o que ele pensa, ele fala de forma absoluta. Toda a verdade é relativa. Você nota que ele acredita nisso. E ele não tem vergonha de dizer, ainda que é uma frase estúpida, que ela mesma se contradiz, mas ele não tem vergonha de dizer isso. Ele não tem vergonha de proclamar a verdade, que não é a verdade, mas ele está proclamando que toda a verdade é relativa. Isso é uma falácia. Mas ele não tem vergonha de dizer isso. E você tem vergonha de falar que Jesus Cristo é verdade, que a Bíblia é a verdade. Simples assim. Por que você não faz? Porque você está traindo Jesus. Porque você é um medroso. Porque a cultura está rapidamente, ela colocou a igreja num canto e ela quer que a igreja fique num canto da sociedade e apenas fale em assuntos religiosos. Não. Tudo pertence a Jesus. E se você se calar, você vai, inevitavelmente, se tornar um Judas. Eu pergunto, você tem traído Jesus? Você tem vivido uma vida de traição a Jesus? Se sim, você está se tornando um Judas. Em quinto, como ser um Judas? Faça uma aliança com o inferno, hoje. Como assim, pastor? Sim. Faça uma aliança com o inferno. Se você quer se tornar um Judas, faça uma aliança com o inferno. Veja, na última ceia nós somos informados que Judas ele abriu o seu coração e congratulou-se com Satanás em seu coração. Ele estava literalmente possuído pelo demônio. Ele estava possuído por Satanás. Olha o que diz a Bíblia em Lucas 22, do 3 ao 4. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Como diz o reverendo Nicodemos, quando Satanás entrou em Judas, ele não caiu no chão, revirando os olhos, falando com voz diferente e com força descomunal. Ele simplesmente saiu e foi ganhar dinheiro vendendo Jesus. Quando você negocia Jesus, quando você vende Jesus, quando você vende o seu chamado, quando você vende o que você crê na Escritura, quando você abre mão disso por medo de perder dinheiro, por medo de perder destaque, por medo de perder posição social, por medo de perder redes sociais, por medo de perder um trabalho, por medo de perder uma esposa, por medo de perder um marido, não importa, quando você abre mão disso, você está agindo como Judas. Você está agindo como Judas Iscariotes. São homens que nunca nasceram de novo. Então veja, Judas não é um cara que teve um dia mal, ok? Ele não está ali agora vendendo Jesus, que era um cara bom, ele era um cara tranquilo, ele era um cara cheio do Espírito Santo, mas ele teve um dia mal. Não. Ele sempre foi um filho da perdição, uma pessoa que odiou Jesus, um inimigo, um filho da perdição. Existe uma diferença entre ímpios e crentes. E aqui está o ponto. Você nota a vida de um ímpio, você pode fazer um filme dela e você vai ver a pessoa o tempo todo agindo como um filho das trevas. Ah, pastor, mas cristãos também pecam. Mas para você pegar um pecado do cristão, você faz uma fotografia e você pode fotografar o cristão pecando. Mas se você filmar a vida do cristão, você vai ver nesse filme evidência de salvação na vida dele. Judas não. Se você filmasse a vida dele, você veria a vida de um ímpio. A diferença de Judas e Pedro, em primeiro lugar, algumas diferenças e algumas curiosidades, como eles possuem questões iguais, parecidas e outras bem diferentes. Primeiro, ambos têm Jesus por perto. Em segundo, ambos têm o grupo de apóstolos como seu grupo comunitário. Terceiro, ambos recebem a mesma missão. Quarto, ambos comem com Jesus. Quinto, ambos ouvem Jesus. Sexto, ambos viajam com Jesus. E sétimo, ambos falham. Ambos negam a Jesus. A diferença principal é que Judas levou o seu pecado até a sepultura. Ele carregou, ele escondeu o seu pecado e levou o seu pecado até a sepultura. Pedro levou o seu pecado até Jesus. Essa é
é a grande diferença. A diferença para você ser um Judas é não se arrepender. A diferença é ir até Jesus. Hoje é um dia de perdão. E aqui, caras, nós precisamos jogar limpo. Eu quero que você jogue limpo com os líderes de GC, com os homens que estão ao seu redor. Que você diga, eu não quero ser um Judas. Eu não quero acabar como esse cara. Eu quero que a minha vida seja uma vida diferente. Nós teremos uma pergunta apenas. E eu quero que a gente converse sobre essa pergunta e as variantes dessa pergunta. A pergunta é, o que eu estou escondendo dos meus líderes? O que eu estou escondendo? Você pode... Outras perguntas que você pode tirar aí. Por que escondemos pecados? Por que negamos Jesus? Mas a principal pergunta é essa. O foco é esse. O que eu estou escondendo? Quem eu estou escondendo? Que ator eu tenho sido? Quem eu tenho fingido ser? Quem eu tenho fingido? O que eu tenho emulado, imitado? Eu preciso que isso caia hoje aqui em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por cada homem que ouviu o que foi falado aqui. Peço que o Senhor Deus abençoe esses homens. Encha eles do teu espírito. Encha eles poderosamente. Que o Senhor faça uma grande e poderosa obra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Satanás seja desmascarado, arrebentado pelo poder do teu espírito. Que haja liberdade. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a todos. Até semana que vem.